Olá, meus irmãos! Nós vamos reagir hoje ao relato da Laila Oliveira. Ela diz nesse vídeo aqui, e eu assisti só o início para deixar a reação para ser feita aqui junto com vocês. Ela afirma que a última coisa que ela queria era se tornar católica. Adivinha? Ela se tornou católica. Vamos analisar isso hoje. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você neste canal. Evangelize conosco, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer desse vídeo, deixe seu comentário, ele é muito importante, tá bom? Estude comigo na JVM Play e acesse conteúdos sobre doutrina católica, mariologia, apologética, catecismo da Igreja Católica. Últimos dias do valor aí para o acesso vitalício promocional, tá bom? Considere também ser membro aqui no nosso canal e ajude a nossa evangelização e ainda receba conteúdos exclusivos. Muito bem, depois da vinheta, vamos ao vídeo de hoje. Amor à Imaculada sempre. Muito bem, vamos aqui então ao relato da nossa amiga. Podemos dizer amiga porque agora é católica, né? Gente, eu falo assim, o pessoal acha que eu conheço as pessoas, não conheço, tá? Eu também não tenho me alegrado muito com alguns neófitos, né, que dão um relato e logo depois mudam de ideia. Mas vamos ver, vamos fazer uma boa torcida de que ela permaneça firme aqui no relato dela, né? Vamos analisar o que ela diz aqui. A última coisa que eu queria era me tornar católica, mas não tem como fugir da verdade, então hoje eu vou te contar o porquê que eu deixei de ser evangélica e entrei para a Igreja Católica. Não tem como fugir da verdade, hein? Já gostei disso aqui, hein? E para isso a gente tem que voltar nessa época aqui. Galera, a melhor entrevista do Lula não foi com William Bonner e eu posso provar. Eu sou dono do sítio ou não? Eu quero distância de política, isso não é pra mim. Sim, eu já tive uma época que eu falava de política na internet, eu sou conservadora. Inclusive, sempre gostei muito, me interessei por política, história, filosofia. E querendo ou não, todas essas áreas envolvem muito a religião. A própria política é extremamente ligada à religião. Isso é verdade, né? Inclusive a igreja, embora ela não vai incentivar que os fiéis misturem política com religião, a Igreja Católica tem que se portar e comentar, e sobretudo catequizar também em temas políticos. E por isso existem sim muitos católicos envolvidos com política. E que esse envolvimento seja saudável, de modo que nós não fiquemos aí brigando na internet, essas coisas, né? Mas sim nos posicionando. E parece que ela fazia isso, ela se posicionava, né? Ela colocava ali o seu viés conservador e tentava, de certo modo, passar uma boa mensagem. E na época eu seguia vários influenciadores que falavam abertamente sobre isso. Inclusive, eram católicos. E desde essa época eu ficava com uma pulguinha atrás da orelha, pensando assim, cara, como que pode? Eu me inspiro nesse influenciador. É uma pessoa que eu sei que estudou, é extremamente mais inteligente do que eu em vários temas. Como que essa pessoa não se questiona a respeito da própria fé? Então é interessante essa visão dela aqui, né? Ela afirma que via ali influenciadores que ela gostava de seguir dentro do tema política e ela identificava que eram católicos. Depois dessa identificação, ela se questionava por que, sendo ele tão inteligente, ela até fala, né, mais inteligente do que eu, ele não se questiona sobre a fé. Então deve que ela tinha muitas objeções à fé católica na época, né? Porque eu tinha vários preconceitos. Na minha cabeça, católico era tudo idólatra. Não entendia oração para santo, não entendia essa veneração, essa hiperdolia por Maria que eles tanto falavam. Muito menos essa tal infabilidade papal. Então tudo que o Papa fala tá certo. Gente, parece um padrão, né? É sempre a questão da idolatria e do conceito equivocado de idolatria que muitos protestantes têm. Nós já falamos trocentas vezes aqui que idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, né? E ela entendeu, né? Também a questão da veneração, a confusão que eles fazem. Interessante que eu quero até mostrar isso aqui para vocês, que eu acho que vai ser interessante.
Eu estou aqui com a Bíblia católica, né? E, gente, em breve eu vou lançar no meu site. A Bíblia já está rodando aqui no meu site. Quando nós pegamos aqui, ó, Hebreus, deixa eu procurar aqui. Hebreus. A gente está passando uma moto barulhenta aqui. Meu Deus. Olha, olha. Não tem base. Não tem base, não. O motoqueiro quer estragar meu vídeo. Olha. Tá nisso. Preciso de um tratamento para esse estúdio. Mas eu não vou editar, né? Vocês já me conhecem. Então, quando nós pegamos aqui Hebreus. Cadê? Fugiu aqui de novo. Tô apanhando aqui, ué. Hebreus, capítulo 13. 13, versículo 4. Ó. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Olha aqui como o texto da Ave Maria diz, né? Vós todos considerai o matrimônio com respeito. Agora, quando nós vamos para a Bíblia Arque, né, dos protestantes, que é a Almeida Corrigida e Revista, vamos lá ver como que está Hebreus, né? Ó, o mesmo texto, Hebreus 13, tem propaganda demais nesse site de Bíblia, por isso que eu fiz a minha lá, ó, a minha versão. Ó, olha como eles vão colocar aqui, venerado seja entre todos o matrimônio. Então veja, se veneração é a mesma coisa que adoração, João Ferreira de Almeida, ao fazer essa tradução, está mandando todos os protestantes adorarem o casamento. E nós sabemos que não é bem isso, né, minha gente? Então é interessante quando a gente vê aí, de certo modo, a incoerência protestante, né, acerca de algumas temáticas. E ela coloca isso aqui muito bem, né, que ela vivia essa lavagem cerebral, né? Vamos aqui continuar o relato dela. Pra mim, isso tudo era absurdo e totalmente contrário à Bíblia. E eram os clássicos argumentos. Como que eles têm santinho de gesso se na Bíblia tá escrito que não pode fazer imagem de escultura? Enfim, eu pensava essas coisas e tinha um outro ponto que me incomodava bastante, que era essa tal da história da Reforma Protestante. Pra quem não sabe, todas essas igrejas que a gente tem hoje, sejam elas Assembleia, Presbiteriana, Batista, Universal, enfim, todas essas igrejas descendem de um movimento que aconteceu lá em 1517, chamado Reforma Protestante. Isso é interessante. Primeiro ela cita a questão das imagens de escultura, que é outra questão que protestantes compreendem totalmente equivocado, e não apenas compreendem, ficam ensinando os fiéis protestantes de que católicos vão contra, literalmente ali Êxodo 24, né? Êxodo 20, versículo 4, melhor dizendo. E agora ela começa a colocar a reforma protestante aqui como uma das questões que colocou uma pulga atrás da orelha dela, seria isso? Então, ser protestante é a mesma coisa que ser evangélico. E nessa época eu não tinha me aprofundado exatamente como que era a história dos reformadores, como que tinha sido, quem era Martinho Lutero, mas uma das coisas que se estuda na política é a diferença de reforma e revolução. A reforma é sempre uma mudança feita dentro de uma ordem existente. É só pensar numa casa. Quando você vai fazer uma reforma, você não altera a estrutura dela, você mantém a base e muda algumas coisas. Inclusive, eu já falei várias vezes isso aqui no canal, essa terminologia, reforma para a reforma protestante, na verdade, o termo correto seria uma revolução, porque reforma é justamente isso que ela disse. Se mantém a base, a estrutura, e propõe-se mudanças que não afetem essa base e estrutura. E Lutero, na verdade, ele não propôs uma reforma, ele fez foi uma revolução mesmo. Já a revolução é uma ruptura. Pensa na Revolução Francesa, por exemplo. Eles derrubaram a monarquia e reformaram toda a estrutura política. Então, na analogia da casa, a revolução seria você demolir a casa e construir outra no lugar. E com base nisso, olhando para a reforma protestante, é um termo muito mal usado, né? É o que eu falei, tá vendo? É algo que já deveria ter caducado, ao meu ver. E assim, gente, eu tinha assistido só o início do vídeo, algumas coisas estão batendo com o meu pensamento aqui, é interessante, né? E volto a dizer, embora eu tenha tido aí algumas decepções com neófitos, e para quem não sabe o que é um neófito, um recém-convertido ao catolicismo,
Eu acredito muito que possam surgir bons e bons frutos aí desses relatos e testemunhos como esse aqui. Tá? Porque se for parar para pensar, foi uma revolução. Foi uma ruptura que aconteceu com a Igreja Católica e, mas não era a intenção deles. Tudo bem, mas a intenção não muda o fato. Continua sendo uma revolução. Sim, foi uma ruptura. Lutero rompeu com a fé católica e esse rompimento se dá por um equívoco muito grande chamado desobediência. Ele resolveu ser desobediente, porque quando a igreja o exortou dizendo, olha, pode ser que a sua intenção seja boa, mas não é assim que funciona, ele não aceitou. Eu acho que eu já falei isso aqui também mais de 20 vezes no nosso canal, certamente. Quando um grande amigo de Lutero, e alguns vão afirmar ser Erasmo de Roterdã, diz para ele, olha, não faça isso. Porque isso que você está propondo aí vai gerar uma divisão no cristianismo. E ele não quis ouvir o amigo, o conselho. Ele não ouviu a igreja, não ouviu o conselho de seu melhor amigo e deu no que deu. Uma ruptura. Não tem outra palavra. É essa aí mesmo, minha jovem. E mesmo que isso seja um detalhe, isso era uma coisa que me incomodava muito. Porque eu tenho um senso de autocrítica e de justiça muito forte. Então eu olhava para mim mesma e pensava assim, cara, eu sou conservadora. Eu sou a favor de reformas acontecerem, não revoluções. Eu sei o peso que tem uma revolução. Então como que eu posso ser conservadora na política? Política é moral. E em uma área específica da minha vida, na parte religiosa, eu sou uma revolucionária. Muito bom o relato dela. Parece que tem outras partes, tá? O intuito aqui não é analisar o testemunho completo. Se eu não me engano, né? Eu vou até olhar isso aqui com vocês ao vivaço. Ao vivaço não, que eu tô gravando, né? Embora vocês sabem que eu não vou editar nenhum dessas coisinhas aqui, né? Só um cortezinho ou outro, porque agora não tem, é inevitável, a gente tem que fazer isso. Mas vamos ver aqui, ó, que tem um perfil dela. Eu até indico que vocês sigam, né? Eu já comecei a seguir para acompanhar o restante do relato. Oliveira Lailas. Então aqui, ó, ela começa com essa parte aqui, que eu acabei de assistir com vocês, e tem a parte 2 e a parte 3 e a parte 4. Quem sabe nós não façamos uma live, né, para analisar o restante do testemunho. É interessante ver, né, ela afirma categoricamente, a última coisa que eu queria me tornar é católica, e acabou acontecendo pela boa referência que ela tinha em intelectuais que a ajudaram a entender o caminho da verdade. Eu quero perguntar o que você achou aí do relato dela. Já deixa aí o seu comentário, ele é muito importante, né? Considere ajudar o nosso apostolado de alguma forma, isso também é muito importante. Vocês viram que eu mudei aqui um método, né? A forma de fazer o vídeo. Espero que vocês estejam gostando. E intercedam por mim, né? Eu acabei de sair de uma virose, a saúde ainda não está 100%, mas estou aqui gravando esses conteúdos para vocês. E enquanto Deus me der forças, estaremos firmes. Estamos unidos, viu? Vou pedir a bênção de Deus para a sua vida. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pega eles, Nossa Senhora. Um abraço aí para a Laila. Infelizmente nós não estamos mais fazendo esses vídeos ao vivo de testemunhos aqui no nosso canal, mas certamente em breve aí nós vamos ver o relato dela inteiro. Quem sabe aí no canal do professor Eduardo Faria, não é mesmo? Pega eles, Nossa Senhora. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.